Com o intuito de trazer mais informações a respeito do projeto político-pedagógico, vou estar falando um pouco sobre o PPP, que ele é muito importante nas escolas. É um documento obrigatório que todas as escolas devem ter. Mas há vários problemas a respeito disso, pois muitas escolas não colocam esse plano em prática durante o ano letivo. E isso é um ponto que tem bastante debates. Mas para começar, para entender o que é o projeto político-pedagógico, a gente deve começar com a história dele, como que aconteceu, como surgiu o projeto político-pedagógico. Bom, na década de 1980, o mundo ele mergulhou em uma crise da organização constitucional, quando se passou a questionar o modelo de Estado intervencionista. O que é o modelo de Estado intervencionista? Era aquele que determinava o funcionamento de todos os órgãos públicos, inclusive a escola. Nesse contexto o Brasil ele vivia em um movimento de democratização, após um grande período da ditadura, ditadura militar. A centralização e a planificação típicas do governo militar passaram a ser criticadas na elaboração da Constituição de 1988. Foi quando o Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública foi um dos grandes batalhadores pela gestão democrática do ensino público, um conceito que pretendia oferecer uma alternativa ao planejamento do ensino público, Outro aspecto muito importante também é que nessa época a escola brasileira ela passou a incluir em seus bancos populações que antes eram excluídas, Então, qual era o povo que estudava na época? O povo de classe média, os pobres não tinham oportunidade de estudar, E ficou assim mais diversas vezes, teve de adequar suas práticas à nova realidade, depois que começou todo o povo a começar a estudar, A instituição de um projeto pedagógico surgiu como um importante instrumento para fazer isso, Qual é a relação do global e do local com o plano? O modelo vigente durante a ditadura que era permitido aos professores a ensinar, e os alunos a aprender. Ao longo do processo de escolarização, era decidido quase exclusivamente pelo governo militar. Então, era o governo militar que decidia tudo isso, A educação era toda organizada com base em determinações do poder central. Assim, os conteúdos eram tratados de maneira hegemônica e as instâncias locais ficavam numa posição de passividade diante de duas dessas imposições, Com a instituição do projeto político-pedagógico na Constituição de 1988, a realidade passou a funcionar como chave de entrada para a abordagem de temas e conteúdos propostos no currículo, que antes não existia. O plano, por outro lado, deve prever que a escola conecte seus alunos com as discussões globais, encontrando a sua importância cultural com a comunidade. Mas o que um bom projeto político-pedagógico deve ter, Deve ter a proposta curricular, que é estabelecer o que como se ensina, as formas de organização, de avaliação, de aprendizagens, organização do tempo, espaço, entre os outros pontos também. Formação dos professores, a maneira como que a equipe vai se organizar para cumprir as necessidades da escola e com as suas intenções educativas. A gestão administrativa também, que tem como função principal viabilizar o que for necessário para que os demais pontos funcionem dentro da construção da que a escola quer.
E quem que deve elaborar todo o processo político-pedagógico? Bom, a elaboração do projeto político-pedagógico deve ser pautada em estratégias que deem voz a todos os atores da comunidade escolar, sendo eles pais, professores, alunos e funcionários. Essa mobilização é tarefa, por excelência, do diretor, mas não existe uma única forma de orientar esse processo, né? Ele pode ser do âmbito conselho escolar, em que os diferentes segmentos da comunidade estão representados, e também pode ser conduzido de maneira com uma participação individual, grupal ou planetária. E a finalização desse documento deve ocorrer de forma democrática, né? Mas é fundamental ter um grupo especialista no assunto, né? É importante garantir que o projeto ele tenha objetivos pontuais, estabeleça metas permanentes para longo e médio prazo. Esses itens devem ser decididos com muita cautela pelos funcionários e quem vai elaborar o projeto político-pedagógico. O projeto político-pedagógico ele deve ser visto anualmente ou mesmo antes desse período. Se a comunidade escolar sentir tal necessidade, deve rever todos os pontos do projeto político-pedagógico para pensar numa maneira, né? Digamos, algum desafio que nem nesse ano que passou, ano passado teve a pandemia, né? Então muda muita coisa. Continuando, toda escola ela tem um objetivo que deseja alcançar, né? Metas a cumprir, sonhos a realizar também. O conjunto dessas aspirações, bem como os meios para concretizá-las, é o que dá forma à vida ao chamado projeto político-pedagógico, o famoso PPP, né? Se a gente parar para prestar atenção sobre as palavras, a gente fala projeto político-pedagógico. O que é projeto? É projeto porque reúne propostas de ação concreta a executar durante determinado período de tempo. E político é por considerar a escola como espaço da formação de cidadãos conscientes, responsáveis e críticos que atuarão individual e coletivamente na sociedade, né? Modificando os rumos que ela vai seguir. E o pedagógico, então, aí vem o pedagógico, é porque define e organiza as atividades e os projetos educativos necessários ao processo de ensino e de aprendizagem. Ao juntar essas três dimensões, projeto político-pedagógico, ele indica a direção de seguir não apenas para gestores e professores, mas também funcionários, alunos e famílias, né? Ele precisa ser completo o suficiente para não deixar dúvidas sobre essa tarefa flexível bastante para se adaptar às necessidades de aprendizagem dos alunos. Por isso, de acordo com vários estudos, a sua elaboração ela precisa contemplar os seguintes tópicos: missão, clientela, dados sobre aprendizagem, relação com as famílias, recursos, diretrizes pedagógicas, plano de ação. Né? Por ter tantas informações relevantes, o PPP ele se configura numa ferramenta de planejamento e avaliação. Por quê? Porque o projeto é da nossa escola, né? Da escola que você está ali. E muitas vezes, como eu falei anteriormente, ele fica engavetado, desatualizado e inacabado, né? E isso é um grande problema nos dias de hoje. Vamos falar um pouco do passo a passo de como é realizado o projeto político-pedagógico. Bom, ele deve ser elaborado na escola, né? E também ele é elaborado para transformar uma ideia. Então, a gente tem que ir com vários planos e a participação dos alunos também é fundamental. Primeira etapa é a definição do tema.
A primeira providência da equipe é definir um tema para o projeto da escola. Nunca perder de vista que a participação dos alunos é essencial, eles sabem melhor do que ninguém quais temas têm interesse de aprender, né? O projeto deve ser multidisciplinar, é fundamental que o tema possa ser trabalhado sob a ótica de diferentes disciplinas, né? E o tema não deve estar centrado no ensino da informática. O computador e a internet devem ser utilizados na justa medida em que forem úteis ao desenvolvimento do projeto. Segundo passo é a definição dos objetivos gerais, né? O que a escola pretende alcançar com o projeto, né? A meta que ele tem, né? O que ele espera disso, o que o projeto deve mudar na escola em termos de formas de trabalho, modalidades de aprendizagem e o envolvimento dos alunos, as competências específicas que serão desenvolvidas pelos alunos, né, com a participação nas várias fases do projeto, né, o que ele vai desenvolver, qual que vai ser a competência e que impacto o projeto terá sobre o ambiente externo à escola. Tudo isso são os objetivos. 3. Definição dos objetivos específicos. Bom, os objetivos específicos do projeto são objetivos mais precisos e detalhados que, mantendo a coerência com os objetivos gerais, vão ser eventualmente perseguidos por meio de atividades específicas. Uma maneira útil de pensar nos objetivos específicos é considerá-los como soluções a ser buscadas para problemas razoavelmente bem delimitados, né? É um projeto cujo tema é meio ambiente, digamos assim, onde objetivos específicos pode ser, por exemplo, mais limpo, bonito, o ambiente da escola, essas coisas. Quarto passo, o projeto e a proposta pedagógica da escola. Bom, ao elaborar o projeto, a gente deve considerar de como que ele vai se relacionar com a proposta pedagógica da escola, né? Tanto na fase da elaboração, como nas fases de execução e avaliação, o projeto deve levar a escola a refletir sobre uma proposta pedagógica e buscar formas de aperfeiçoá-la, né? O quinto passo, justificativa. Por que é importante fazer o projeto? A equipe, né, de professores, pais, alunos, funcionários, eles devem refletir sobre o motivo que faz valer a pena esse projeto. Quem se beneficiaria com isso? Quem vai se beneficiar com isso, né? É importante que a equipe se relacione que quem vai se beneficiar direta e indiretamente, né, com o projeto, detalhando os vários segmentos e concentrando sua atenção nos alunos, razão de ser escola. O sexto passo é a metodologia, né? É muito especial, a gente deve ter uma grande atenção na metodologia, porque ela é adotada na execução do projeto, né? Ela deve ser colaborativa, envolvendo equipes cujos membros conjugam esforços na consecução de um fim comum, né? Integrativa, envolvendo professores, alunos, se possível funcionários e até mesmo membros da comunidade externa, né? Como pais dos alunos, irmãos, essas aí. Multidisciplinar, envolvendo pessoas cuja formação, atividade profissional e interesses abrangem diferentes disciplinas em que hoje se segmenta o trabalho escolar. Abrangente quando a faixa etária dos participantes, envolvendo alguns alunos de diferentes séries numa mesma equipe, né? Também é muito importante que o projeto tenha em mente de como que ele vai contribuir para modificar os hábitos de trabalho e as formas de aprendizagem da escola, né? De modo de dar ênfase ao desenvolvimento
de competências e habilidades. Também como ele será redimensionado o tempo e o espaço da escola, de modo que as atividades envolvendo equipes multidisciplinares e alunos de múltiplas séries possam ser desenvolvidas, coletivamente. É importante também levar em conta o currículo obrigatório, e não contar com salas criadas especialmente para facilitar o trabalho colaborativo em projetos que ultrapasse, a grade curricular, o horário escolar e limites da aula tradicional, As atividades. As atividades, é preciso tentar especificar essas atividades, centrais, que levará à realização dos objetivos específicos do projeto. Faça isso respondendo essas perguntas que eu vou falar. O que? Especificar o porquê que a atividade será realizada. Com que fim? Qual que é o teu objetivo? Com que fim? Esclareça quais habilidades e competências serão desenvolvidas com a execução desta atividade. Como? Tem que esclarecer os métodos adotados para a realização da atividade. E quando? Tem que esclarecer a atividade, se ela vai ser feita durante o ano letivo, da grade curricular, ou se é uma atividade extra. Onde, Descrever o local onde será realizada, na sala de aula, biblioteca, quadra, laboratório, pátio. Quem, Outra pergunta. Quem são as pessoas envolvidas na atividade, Com o quê? Com o que você vai fazer? Quais os recursos materiais necessários para desenvolver esta atividade, Acompanhamento, avaliação e disseminação, Como que será feito o acompanhamento do projeto? A equipe ela deve definir e relacionar as formas de acompanhamento e registro dos efeitos do projeto, tais como as reuniões de acompanhamento, relatórios e outros meios. Como serão medidos os efeitos do projeto, Bom, a equipe ela deve relacionar indicadores como os sinais que mostrem o que está acontecendo, dos efeitos do projeto com os alunos, os professores, a escola, a comunidade, à medida que suas atividades forem sendo realizadas, E como que será transmitido o que aprendeu, A equipe ela deve descrever os meios que utilizará para comunicar a outras escolas e todos que se interessem pela informática, na escola que foi alcançado, E como isto ocorreu, O processo que tudo ocorreu. Título do projeto, Depois de tudo feito, tudo elaborado, a equipe dela deve escolher um nome bem criativo, bem a cara do projeto, que possa despertar a curiosidade e o interesse das pessoas pelo projeto, Equipe responsável pela elaboração do projeto, Liste pessoas envolvidas na elaboração do projeto e a sua função na escola, Se é diretor, se é coordenador, se é professor. E a finalização, De como que acontece a finalização? Bom, o projeto ele deve ter no máximo 10 páginas. E é aconselhável, utilizar somente uma cor e apenas um tipo de letra, sempre do mesmo tamanho para dar boa leitura, Que a gente já estava falando sobre o projeto político-pedagógico, no estágio híbrido de gestão escolar. Foi pensado em fazer uma atividade, um material, a respeito da dinâmica, Dinâmica de interação com professores, que também pode ser feito no início do ano letivo, onde o mesmo é feito o projeto político-pedagógico, E
qual a importância da dinâmica em grupo? Como é importante aplicá-la, né? A dinâmica de grupo não é apenas uma forma de estruturar parte do processo seletivos e recrutamentos, mas ela é também uma ferramenta funcional para envolver e treinar a equipe da empresa, né, da escola. Inclusive, também é algo que pode envolver colaboradores de uma maneira mais atrativa e inteligente, né? A dinâmica em grupo ela é uma ou mais das mais atividades realizadas a fim de desenvolver um conjunto de pessoas que podem estar em processo seletivo para entrar na empresa, né? E nela é utilizada técnicas para integrar, divertir, aprender e refletir, né? E também é um meio que para fazer com que os profissionais eles fiquem mais desinibidos e se apresentem, né? Para que a dinâmica ela serve, né? A dinâmica de grupo ela é um caminho a seguir quando falamos em reconhecimento das habilidades dos profissionais. Por exemplo, quando a gente tem uma equipe na qual precisa destinar as tarefas para cada um, é fundamental entender quais os perfis dessas pessoas que elas se encaixam no devida, digamos, vaga, né, de empresa ou de escola, né? E a importância, né? Uma das mais importantes finalidades da dinâmica de grupo é o bem-estar dos funcionários, né? Pois eles geram confiança em seus profissionais, tudo por meio de um ambiente mais saudável, que procura estar num ambiente mais saudável, produtivo, positivo e no qual a diversidade de ideias e perfis é algo extremamente positivo para as coisas, né? E com isso, sabendo que a dinâmica é muito importante, estudando bastante, foi feito um material, né, que nele apresenta 5 dinâmicas de integração para trabalhar na escola, né? E falando, né, sobre a dinâmica, vamos começar então. Dinâmicas de interação para professores, né? Vão ser 5 dinâmicas, né? Fáceis. Eu pesquisei várias dinâmicas e achei que essas são mais fáceis, mais simples de se fazer, né? Vamos lá então. A primeira dinâmica é papel amassado, né? Qual é o objetivo dessa dinâmica? O objetivo é fazer com que os professores reflitam sobre como cada pequena atitude do dia a dia pode deixar marcas profundas para o bem ou para o mal, né? Uma atividade feita com pouquíssimos recursos, é utilizado somente uma folha de papel, que pode ser até mesmo as que vão ser rascunhos, enfim, né? Como que é feita essa dinâmica, né? O corte das folhas de papel em pedaços iguais, garantindo que haja um papel para cada participante, né? E o que vai acontecer? Cada pessoa, cada professor vai amassar muito, 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 muito bem essa folha e depois quem vai estar, né, passando essa dinâmica, né, enfim, vai falar para eles desamassar. Aí o professor vai desamassar tudo, né? E qual que é o intuito dessa dinâmica do papel amassado? É ver que como que, por mais que seja pequena uma coisinha ou outra, pode deixar marcas profundas, né? A gente nunca vai conseguir deixar o papel bonito, lindo como ele era, né? Depois de amassar também, né? Depois de amassar não vai voltar a ser como antes. Então eu achei essa dinâmica muito importante, muito reflexiva, que a gente pode refletir bastante e pensar sobre isso, né? E a segunda dinâmica
Qual é a minha profissão? O objetivo dessa dinâmica é, através de uma atividade descontraída, fazer com que os professores entendam o que são formadores, que eles são formadores de pessoas de várias áreas, né? Porque um médico, para ser hoje um médico, ele teve que aprender a estudar, teve que aprender a ler, teve que aprender a escrever, né? Tudo isso o professor fez parte, né? Que e isso tudo carrega uma grande responsabilidade, mas também é algo muito bonito, né? Bom, os materiais necessários são papéis com nomes de profissões escritas como autor de novelas, engenheiro de aviões, astronauta, músico, enfermeiro, vários outros, arquiteto. Como fazer, né? Os papéis, eles devem ser colocados os nomes das profissões e devem ser colocados dentro de um recipiente, né? O que vai acontecer? Os professores, eles vão sentar, né, em um semicírculo, um de frente para o outro, e cada um vai pegar uma profissão. E o que eles vão ter que fazer? Digamos que um professor pegou um arquiteto, digamos assim. Aí ele vai ter que fazer uma mímica e o outro professor vai ter que acertar qual profissão que ele pegou, né? É bem bacana essa profissão, essa dinâmica. O próximo, o espelho. O espelho, o objetivo é aumentar a autoestima dos professores por meio da reflexão acerca de suas qualidades e relevância para os alunos a que ensinam coisas valiosas todos os dias, né? Então é necessário caixas de papelão, né? Caixinha de sapato e espelhos. Se não tiver espelhos, porque é difícil, digamos que é uma equipe de 20 professores achar 20 espelhos pequenos, né? Pode ser escrever no fundo da caixa você, né? E o que os professores eles vão ter que fazer? Bom, cada professor vai ter uma caixa de papelão, né? E colar nelas o espelho ou escrito você, né? E fechar a caixa, de maneira que os participantes não consigam ver o que tem dentro dela, né? Daí a gente seria assim, colocar essa caixinha do lado do professor e ele não abrir até quem está passando, né? Quem está passando dinâmica falar para ele abrir e falar sobre o que tem dentro dessa caixa, né? Daí ele vai abrir, né? No momento ele vai abrir e vai ver você ou ele no espelho assim, né? E ele deve falar quem você é, né? Quem ele é. Vai ter que falar assim o que ele sente, os medos, os desafios, falar sobre ele, né? Sobre a pessoa. Isso eu achei muito interessante porque além da gente, né, se olhar assim pra gente falar, a gente também pode conhecer mais pessoas, né? De como que são. Próximo. A quarta dinâmica, apresentando os colegas. Bom, o objetivo dessa dinâmica é contribuir para quebrar o gelo entre os professores que estão chegando à escola e aqueles que já estão no grupo há mais tempo, né? Ideal é no início do ano letivo. Então, como eu falei, eu pesquisei dinâmicas que podem ser passadas no início do ano, né? Que é quando é elaborado o projeto político-pedagógico. Os materiais necessários, etiquetas adesivas que possam ser coladas nas roupas. Como fazer? Escreva o nome de cada professor em uma etiqueta. Como que vai acontecer essa dinâmica, né? Então, cada professor vai estar escrito seu nome e vão separar em duplas e vão conversar durante um período de 5 minutos, conversar bastante. A pessoa tem que prestar bastante atenção para falar depois sobre a outra, né? Depois que passou esses 5 minutos, eles vão se trocar as etiquetas e digamos que eu sou a Maria e a outra professora é a Stephanie.
Eu vou pegar o nome da Stephanie, vou colocar em mim, e o meu vou colocar na Stephanie. E o que a Stephanie vai ter que fazer? Ela vai ter que falar sobre mim. Meus pontos importantes, vai falar sobre mim, né? Sobre o que ela aprendeu, o que ela ficou sabendo que ela não sabia sobre mim, né? Sobre minha pessoa. E assim, contribui a quebrar o gelo entre a equipe. A próxima e última dinâmica é anunciando nos classificados. Bom, o objetivo dessa dinâmica é reforçar os laços de colaboração entre indivíduos que já trabalham juntos, uma maneira de fazer com que as pessoas descubram o quanto sabem das outras. Os materiais necessários, pedaços de papéis e canetas. O que vai acontecer nessa noção dos classificados? Cada professora irá escrever, né, algumas características dela, só que ela não vai poder colocar nome nenhum, nada a respeito que fale, que mostre que é ela, né? Tipo, ela vai falar, alguém que gosta de muito tomar muito chimarrão, ou uma que gosta de comer muito bolo de chocolate. E o que vai acontecer? Depois vai ser colocado em cima, no quadro, na parede, todas as listinhas, né? E o que as teachers as professoras, perdão, vão ter que fazer? As professoras, elas vão ter que ver, né, a lista de coisas, né? E vão ter que adivinhar quem que é, para ver o quanto a equipe se conhece, né? E é muito também para bom essa dinâmica para quebrar o gelo entre a equipe, né? Então, sabemos que a dinâmica ela é muito importante, né? Nos dias de hoje, já foi estudada muito a respeito disso, a dinâmica em grupo. Eu pesquisei, inclusive, vários autores que falavam. Jacob Moreno fala bastante, né? Que é da área de psicologia. A psicologia já estudou bastante isso. E vai trazendo, né? O porquê, a importância. E há muitas mudanças depois que fiz várias dinâmicas. E com base nos estudos eu resolvi trazer, né, um material com 5 dinâmicas de exemplos, de ideias que possam ser realizadas na escola, né? Então, o curso de gestão escolar, ele encerra por aqui. A gente pode ver o que é o projeto político-pedagógico, qual é a sua importância, quais suas etapas. E, claro, que só foi um pouco, porque tem muito assunto ainda, sabe? Se fosse parar para falar, ia ter muito assunto, muito assunto. Eu dei uma resumida e eu mostrei os slides, apresentei os slides e espero que vocês tenham gostado. Obrigada.